Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um Resenhando com o Cid Júnior. E aí, como é que estamos? Sextou, sexta-feira, 11 de outubro de 2024. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Aliás, que programaço ontem, hein, gente? Tivemos um programa espetacular com a participação do nosso querido Sérgio Guedes, técnico do Grêmio Prudente. A primeira entrevista do professor Sérgio Guedes foi aqui no Resenhando com o Cid Júnior. Um privilégio para mim, com certeza um privilégio para você que viu em primeira mão e sentiu as ideias do professor Sérgio Guedes. Mais uma vez, obrigado, Sérgio Guedes, cara, nota 1000, que a gente torce muito pelo sucesso dele. Espero que vocês tenham gostado também e a gente vai tocando a bola nesta sexta-feira aqui, falando de outros assuntos. Só para ressaltar, o programa de hoje gravado, tenho compromisso comercial na hora do programa, por isso o programa está sendo gravado. Portanto, a sua mensagem não vem para a tela, mas na segunda a gente está de volta ao vivo. O importante é você ficar por aqui e acompanhar o conteúdo desta sexta-feira. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E para abrir o programa de hoje, eu quero falar de eliminatórias da Copa do Mundo, hein? Ontem eu narrei, gente, Chile e Brasil. Um jogo horroroso. O Chile perdeu em casa por 2-1, o Brasil venceu de virada, é verdade, mas um jogo para se lamentar mais do que se comemorar. O Brasil sofreu gol muito cedo, né? Uma bola alçada por Loyola dentro da grande área, de cabeça o Vargas, ele mesmo, né? Conhecido aqui do Brasil, guardou, fez 1-0 para a equipe do Chile. E o Chile é um time muito fragilizado, a tabela mostra isso. E o Brasil teve muitas dificuldades. No gol, um erro de marcação, o Danilo, lateral direito, não dá. Olha, o Brasil está num momento muito crítico, uma safra muito ruim de jogadores que me preocupa. Eu até acho que o Brasil vai conseguir sim a classificação para a Copa do Mundo, afinal, vão 6 de 10, 60% das eliminatórias vai direto. E ainda tem a repescagem, ou seja, se não der para ir com 6, pode ir na sétima posição para a repescagem e tentar a vaga. Então é quase impossível ficar fora dessa Copa do Mundo. Mas o impossível não existe, né? Então tem que abrir o olho também. Mas de qualquer forma, para mim, o Brasil, chegando à Copa do Mundo, sincero e honestamente, não tem condições de disputar nem com as seleções intermediárias. As principais nem se fala. O Brasil vive um momento de entre-safra muito ruim. Você pega, não temos lateral direito para substituir ausências desde a época do Cafu, diríamos assim. Não temos lateral esquerdo desde a saída do Marcelo, que também nunca jogou em grande nível. O último grande jogador na seleção brasileira, me refiro, na esquerda, para mim foi o Roberto Carlos, né? Temos um setor defensivo com Marquinhos e Gabriel Magalhães. O Gabriel Magalhães, bom zagueiro. O Marquinhos já está caminhando para ser um Thiago Silva na vida, né? O meio de campo ontem que não funcionou com o Paquetá, horrível o jogo do Paquetá. O André também não foi bem. Segundo tempo entraram Gerson e Bruno Guimarães, que melhoraram ali a meiuca do Brasil, mas nada de surpreender, né? E o Brasil conseguiu uma virada com gols de jogadores do Botafogo. O primeiro, Igor Jesus, que também não é jogador para vestir a 9 da seleção brasileira, nem a 19, ou nenhuma camisa, é um jogador normal, para você ver como falta atleta. Era para o Pedro estar ali se ele não tivesse lesionado, né? Mas, infelizmente, ele se lesionou. E o segundo gol anotado por Luiz Henrique, né? O primeiro gol no primeiro tempo ainda, e o segundo gol nos apagar das luzes da segunda etapa. Enfim, muito. Uh, muita coisa acaba sendo tapada com o resultado de 2-1, mas para mim não esconde o mau momento do Brasil. E aí eu não coloco culpa no Dorival Júnior, não. Eu acho que você pode trazer o Pepe Guardiola, você pode trazer o Klopp, você pode trazer quem você quiser para ser técnico da seleção brasileira. O Brasil não tem jogadores. Tem ali meia dúzia num catadão de bons jogadores, ninguém acima da média. Para quem teve na frente, por exemplo, Romário, Ronaldo, tantos outros nomes, a gente se deparar com todo respeito, se deparar com Savinho, Rafinha, Luiz Henrique, Igor Jesus. Gente, o que aconteceu com os prodígios brasileiros? O Brasil passa por um momento muito difícil. Acho que o Brasil vai para a Copa, mas não passa da primeira fase. Hoje é dia 11 de outubro de 2024, estou dizendo aqui para vocês. Para mim, o Brasil não passa da primeira fase. E dependendo do grupo que pegar,
pode passar até vergonha, e a gente torce para que isso não aconteça. Quero queimar a língua, quero ver o Brasil hexacampeão, esse é o nosso sonho, mas acima de tudo a gente tem que ser realista e analisar a realidade do que tem acontecido. Lembrando que ontem, além da vitória de virada do Brasil no Nacional de Santiago, no Chile, por 2-1, nós tivemos também Bolívia 1, Colômbia 0, resultado que surpreendeu, mas surpreendeu mesmo, né? Venezuela 1, Argentina 1, outro resultado que me surpreende, não tenha dúvida, achei que a Argentina venceria essa partida. Tivemos um empate entre Equador e Paraguai em 0-0. E hoje nós vamos ter o complemento da rodada Peru e Uruguai, 10h30 da noite. O Uruguai é muito mais time que o Peru. O Uruguai é o terceiro colocado com 15 pontos. O Peru é o lanterna das eliminatórias. Em 8 jogos, nenhuma vitória, 3 empates e 5 derrotas, enquanto o Uruguai, em 8 partidas, 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O Uruguai vence a partida, mesmo jogando no Nacional de Lima, é favoritaço para esse jogo. Que tem na tábua de classificação das eliminatórias da América do Sul, Argentina liderando com 19, Colômbia 16 na segunda colocação, terceiro Uruguai tem 15. O Brasil saltou para a quarta colocação com 13, o quinto Equador com 12, sexto Bolívia também 12. Esses 6 estariam na próxima Copa do Mundo. Na sétima colocação, a Venezuela, que iria para a repescagem, 11 pontos. O oitavo é o Paraguai com 10, o nono o Chile com 5 e o Peru o 10º com 3 pontos. Esses dois últimos aí, dificilmente vejo possibilidade de ir à Copa do Mundo. Lembrando que o Brasil, no Mané Garrincha, aqui no Brasil, vai receber o Peru na próxima terça-feira, 9h45, e tem a obrigação de vencer. Obrigação pela camisa pesada, que tem muito mais tradicional que a do Peru, com todo respeito ao Peru. A obrigação por ser pentacampeão do mundo e o Peru não ter ganhado título mundial. Enfim, é obrigação. Mas, acima de tudo, para mim, quando você pega o Lanterna, como o Brasil vai enfrentar, né? O Peru, que é o Lanterna com 3 pontos, em 8 jogos, nenhuma vitória, 3 empates e 5 derrotas, como eu disse há pouco, vai entrar em campo, pode ter a sua primeira vitória, mas provavelmente deve perder do Uruguai, então deve ficar nessa mesma situação, né? Quando se enfrenta um adversário fragilizado disso, não tem que só vencer. Você tem que vencer e convencer. E eu falo para vocês aqui, hein? O jogo é na terça. Acho difícil o Brasil convencer até contra o Peru. Que fase do futebol brasileiro. Triste, triste, triste notícia. Lembrando que estão conosco aqui os patrocinadores, os melhores e os principais de Prudente, toda a região, na Serralheria André. Você encontra tudo o que precisa para sua casa ou empresa. Portões, portas, coberturas metálicas, escadas, mezanino e muito mais. A Serralheria André atende Prudente em toda a região. Você pode solicitar seu orçamento no 18997966439, na Rua José Augusto Coraza, 613, no Jardim Novo Prudentino, Serralheria André. Um abraço para o meu amigo André. Intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar de Brasileirão da Série B. Tem também Copa Paulista, muito assunto ainda hoje no Resenhando com Cid Júnior. Colégio Criarte, desde 1991, oferecendo educação de qualidade, educação infantil, ensino fundamental, médio e cursos profissionalizantes. Na Rua Antônio Furtado, número 40, Vila Industrial, Colégio Criarte. Embalagens é na Prudem Plástico. Endogastro, referência em endoscopia, colonoscopia e balão gástrico. Na Coronel Marcondes, 2044, 1899716 8008, rotatória gás e água, na Vila Nascimento 668, na Vila Marina, 18997060174, rotatória gás, dimensão ambiental, consultoria, assessoria, tudo sobre o meio ambiente e segurança do trabalho, projeto de licenciamento ambiental, regulamentação, desconto de IPTU ecológico e muito mais, 18997040957. Chips Container, sua opção de lanches em Prudente e, claro, você sabe, o melhor lanche de Prudente é lá, na João Gonçalves Foz 437, no Parque do Povo, aberto a partir das 18 horas para você saborear o melhor em lanche. Você pode pedir no 1839171090, porque se sua fome pede lanche, lanche tem que ser Chips Container. RS Amortecedores, serviço de suspensão completa, embuchamentos, molas, amortecedores, pressurizadores, suspensão preparada. Tem tudo isso na Rua Antônio Rodrigues, 1259, fale lá com o Samuel no 39036749 ou no WhatsApp 18 997101594. RS Amortecedores, o especialista em amortecedores. Seu happy hour imprudente é no Baianos Bar, o cupim casqueirado mais famoso da cidade e toda a região, na Rua Alfredo Pereira Ramos 370, Cidade Universitária, Campus 1, 18 3908 3086.
Baterias é Baterax. Lá você tem baterias para automóveis, caminhonetes, caminhões, ônibus, tudo com a qualidade Baterax. Na Coronel Marcondes, 1841, você pode ligar no 997601314. Baterias é Baterax. RVTech, distribuidora de peças e acessórios, tudo em calotas, faróis, lanternas, lâmpadas e muito mais, viu? Na Antônio Rodrigues 766, 18 99651 3346, RVTech. Você que tem cães e gatos acima de 7 anos, você sabia que o check-up tem que ser periódico? Então fale com o Dr. Yudney Mota, é isso mesmo, ele vai estar de braços abertos para te atender. 18 997230225 na Mafei 950. Alinhamento, balanceamento, escapamento, mecânica em geral, injeção eletrônica, é na Mundial Centro Automotivo, na Avenida Gustavo Antônio Marcelino, 571, no Jardim Prudentino. 18 99696 5212. E claro, meus amigos, eu quero aproveitar e dizer para vocês aqui do Atacadão Pet, consultas, banho tosa, rações e tudo que você pode encontrar em um pet shop, você encontra no Atacadão Pet, na Avenida Brasil, 2550, você pode pedir no 18 3928 9584, Atacadão Pet. Então, os principais patrocinadores do esporte em Presidente Prudente aqui no Resenhando com Cid Júnior. Bom, vamos falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro da Série B, que pega fogo, vivendo a 31ª rodada. Na quarta-feira, o primeiro jogo, Paysandu venceu por 2-0 a Chapecoense. Hoje, nós temos um jogão de bola. Quem tiver a oportunidade, não perca. Novo Horizontino e Sport se enfrentam às 18h30 no Jorge Ismael de Biasi, o Biazão. Nada mais, nada menos que o primeiro colocado contra o terceiro. Novo Horizontino com 54 pontos, Sport o terceiro com 50 e um jogo a menos. Esse jogo é importante para os dois lados. Primeiro para o Sport. Se o Sport vence com o jogo a menos que tem, caso vença também o jogo a menos, aí hipoteticamente assumiria a liderança com 2 pontos à frente. Se o Novo Horizontino vence, chegaria a 57 pontos, abriria 7 do Sport, mesmo vencendo, o Sport iria a 53, já abriria 4 do Sport, que é uma camisa muito pesada do futebol brasileiro e sempre bate na elite do futebol nacional, e sabemos disso. Então vai ser um jogão de bola. Acho que jogando dentro do Biazão, o Novo Horizontino, ou do Jorjão, como você preferir chamar, é Jorjão que a galera chama, o Novo Horizontino é favorito contra o Sport. Joga um futebol, não é à toa que está na liderança do Campeonato Brasileiro. Para mim, vence por 1-0, mas um jogo de extremo equilíbrio, um jogo muito difícil para as duas partes. Um resultado de empate não seria mau negócio, mas a vitória para o Novo Horizontino é muito importante, porque joga pressão para o Santos, que a gente vai falar daqui a pouco, e pega o Mirassol, que é nada mais nada menos o segundo contra o quarto. Por isso que eu falo que essa rodada é uma rodada espetacular da Série B para você acompanhar. Dentro das 4 linhas, o Sport até acho que, apesar de ser o terceiro, nesses últimos jogos desempenhou um futebol melhor, criando mais oportunidades. O Novo Horizontino até cria oportunidades também, mas tem muita dificuldade algumas vezes na finalização. Mas ao lado do seu torcedor, num jogo decisivo, eu acredito na boa vitória do Novo Horizontino. Vai ser goleada de 1-0 para o Novo Horizontino e a gente vai ver isso até o final da noite para ver o que vai acontecer. Além desse jogão, tem outro bom jogo hoje, 9 da noite, na ressacada. Avaí e América Mineiro. Por que eu falo que é um bom jogo? São dois times também que vivem batendo na elite do futebol brasileiro. O América Mineiro é o quinto colocado com 47 pontos, 3 pontos atrás do quarto, que é o Mirassol, né? Dependendo do que acontecer nessa rodada, gente, o G4 pode ficar bem consolidado ali e ficar mais difícil para quem quer entrar no G4. Mas o América Mineiro vai visitar o Avaí, que tem 42. O Avaí, se vencer, vai a 45, né? Ou seja, ficaria 5 do Mirassol, hipoteticamente, o Mirassol perdendo, e, e a distância ali do América Mineiro seria a mesma. Porém, o Vila Nova entra em campo, pode vencer, pode ficar um ponto só atrás do Mirassol, dependendo do que acontecer, uma série de coisas. O Avaí é a última cartada para mim na competição para continuar tendo aquele fio de esperança no acesso. Mas acho que hoje o melhor futebol é do América Mineiro. E mesmo na ressacada, o Avaí não vence. Jogo de empate para mim, 1-1. Amanhã, às 5 da tarde, tem Ceará e Ponte Preta. O Ceará é o sétimo com 45,
também precisa vencer. A Ponte Preta desesperada na parte de baixo da tabela com 35 a 2 pontos da zona de rebaixamento. Ou seja, é um jogo que promete, mas no Castelão o Ceará é forte e vence por 2-1. Teremos ainda amanhã, 18h30, Santos e Mirassol. Eu falei que essa rodada era top, gente. Santos e Mirassol, o segundo com 53, enfrentando o quarto com 50. O Santos não vem num bom momento, apesar de ser o jogo na Vila Belmiro. O Mirassol, para mim, tem condições sim de vencer jogando em Santos, só que a camisa do Peixe é bem pesada. A camisa não ganha jogo, eu sei disso. Mas jogando na Vila Belmiro, ao lado do torcedor, mesmo não vivendo um grande momento, acho que o Santos consegue não perder. Eu acho muito difícil, sinceramente, o Santos vencer o Mirassol hoje, tá? Daqui 3 semanas é outra coisa, mas hoje a realidade é de dificuldade para o Santos com relação ao Mirassol. Eu arrisco e sou ousado em dizer, a probabilidade do Mirassol vencer o Santos é muito maior do que o Santos vencer o Mirassol hoje, apesar da tabela mostrar outra situação, o Santos ser o segundo, o Mirassol ser o quarto. Estou falando de momento, de futebol, aquele que está acontecendo naquele momento, tá? Esse é um ponto. Outro ponto que eu acho interessante e importante ressaltar. Esse jogo, se tiver um vencedor alvinegro, no caso o Santos, ele chega a 56. Depende do que acontecer com o Novo Horizontino Esporte, pode assumir liderança. Se não, continuar colado no Novo Horizontino. Para o Mirassol, chegaria a 53, mesmo número de pontos do Santos. Hipoteticamente, o Novo Horizontino vencendo o Esporte iria a 57. Teríamos ali uma segunda posição empatada entre Santos e Mirassol. Jogo grande, gente. Jogo grande. Para mim, empate em 1-1. Acho que vai ser um jogo muito difícil. Amanhã, 9h30 ainda tem Botafogo, Ribeirão e Operário. O Operário que, sinceramente, para mim não briga por nada. É o oitavo colocado com 42, não briga para subir, não cai. Vai enfrentar o Botafogo fora de casa em Ribeirão Preto. Para o Botafogo, esse jogo é importantíssimo, porque o Botafogo é apenas o 15º com 35, 2 pontos da zona de rebaixamento. Acho que empata essa partida 2-2. 2-2 não, o Operário tem muita dificuldade de fazer gol. 0-0, vai. Ou da Botafogo, mas eu vou de 0-0. Domingo, 16 horas, Coritiba e Amazonas. O confronto ali do meio de tabela. O Amazonas visitando o Coritiba 12º com 41, o Amazonas o 10º com 42, jogo de 6 pontos. Aqui também tudo pode acontecer e vou de empate 2-2, esse sim 2-2. Goiás e Vila Nova, o clássico goiano, hein? Lá no Serrinha, domingo 18h30. Olha, o Goiás é um time que já figurou na elite várias vezes, mas hoje é apenas o 11º com 41 pontos. Vai enfrentar o Vila Nova, que é o sexto com 46, que vislumbra o acesso. Vai ser um jogo muito interessante, muito equilibrado. Eu acho que o detalhe vai decidir essa partida. Jogando na Serrinha, o Goiás tem ligeira vantagem. Só que essa vantagem cai por terra pela ambição do Vila Nova em subir a elite do futebol brasileiro. Por isso também acho que é um jogo de empate 1-1. Brusque e Ituano. Jogo se seu filho tiver mal na escola. Aliás, esses dois próximos jogos que eu falar aqui, você me escuta. Se seu filho tiver mal na escola, mal educado, você pega ele na segunda-feira, 18h30, e já emenda na segunda, 9 da noite, e obriga ele a assistir Brusque, Ituano, depois Guarani e CRB. É o Brusque, 19º, enfrentando o Ituano, 18º, o Guarani Lanterna enfrentando o CRB, 17º. Mas aí, na segunda, a gente fala sobre isso, para que a gente possa esmiuçar o que pode acontecer. Intervalo rápido, daqui a pouco a gente fala de Copa Paulista no Resenhano. E agora eu falo para vocês da Couto Controle de Pragas. Tudo em detetização para formigas, barata, traça, aranha, escorpião, roedores, cupim. A Couto também limpa sua caixa d'água na rua Claudiano Sandoval 408, 18 99691 8080. Também com a gente, Efetivo Imóveis, tudo em compra, venda, aluguel, tudo que você precisa de imóveis é com meu amigo Kaique. Vem efetivar o sonho da sua casa própria na Avenida Getúlio Vargas, número 12, no Bosque. Liga, eu chamo no WhatsApp, 18997952625, Efetivo Imóveis, efetivando o sonho de morar bem. Dr. Caio Seravulo Lemos, ortopedista, traumatologista, e ele atua na área de oncologia ortopédica, tumores ósseos,
também cirurgia do quadril e tratamento de dor com terapia de ondas de choque. Dr. Caio Cerávulo Lemos atende na Clínica São Lucas, que fica na Washington Luiz 955, no centro de Prudente. Agende sua consulta no 18 3334 8480. Nova Gás, Ultragás e Água, na Avenida Joaquim Constantino, 1810, próxima à Avenida da Saudade. Ligue e peça no 3908-3070 ou fone WhatsApp 99736-3070. Nova Gás, Ultragás cobre qualquer preço de gás Ultragás. Atacadão Pet, um abraço para toda a galera. Tem também a Madeireira Trevo com a gente, materiais para construção. Tem madeiras para construção, tijolo, telha, areia, pedra, cimento, cal. Na Comendador Alberto Bonfiglioli, 470, 18 996090084. Madeireira Trevo e materiais para construção. Espaço Rodas, conserto, pintura, diamantação, desempenho e muito mais. Atendimento de qualidade e preços acessíveis. Na Rua Campestre 265, na Vila Formosa. 18 99683 3828. Seu filho merece todo o cuidado do mundo. O pediatra Alisson Martins vai atender muito bem. Consultas no 18 3223 7759. Na Guedes Móveis você encontra cama, beliche, colchões de casal e solteiro, geladeira, fogão, TV e muito mais. 18 988 12 14 38. Na Rua Borba Gato 981, na Vila Geni. O escritório Palmers é sinônimo de tradição e tranquilidade. Ligue no 18 3222 7265 e fale com o Fábio. Peças para sua caminhonete é na 4x4 Autopeças. Ligue 41019860 ou fone WhatsApp 18 99808 3565, na Avenida Joaquim Constantino 2128. E a 4x4 Autopeças também envia para você em todo o Brasil peças novas e de todas as marcas. 4x4 Autopeças, o up que sua caminhonete merece. Está em busca de emagrecimento, fortalecimento ou treino para competir de bote? De boxe? Ah, meu amigo, é boxe, né? Quem não gosta de um boxe? Eu adoro. Fala lá com meu amigo Diego Ferri, a Ferri Centro de Treinamento é o lugar. Ferri Centro de Treinamento fica na Rua Gaspar Ricardo, número 15, 18 988 08 85 28. Tio de Pet Clínica Veterinária, tudo que seu animal precisa. Na Tio de Pet, você tem, além do atendimento veterinário de qualidade do meu amigo Vinícius Miranda, lá você tem banho e tosa, rações, acessórios para o seu pet. E a Tio de Pet fica na Avenida JK 2321, no Jardim Everest. 3907-5511 ou 18 998 18 98 50. Cabonete, mantenha essa live no ar. Peça no 2101-2002. E Malacrida Tintas, na Avenida Coronel Marcondes, 2041. Um abraço, meu amigo Rubens Malacridas. Ligue no 3221 0809 ou fone WhatsApp 18 99722 3705. Nova unidade na Alvino Gomes Teixeira 2470, também Regente e Martinópolis, os patrocinadores do Resenhando. Os patrocinadores do Resenhando por aqui. Gente, vamos falar agora para você de Copa Paulista. Copa Paulista que tem nesse final de semana sua decisão. Dois times já estão garantidos no cenário nacional, Votuporanguense e Monte Azul. No primeiro jogo, sábado passado, na cidade de Votuporanga, no estádio Plínio Marim, o Votuporanguense venceu por 1-0. Agora, o Votuporanguense chega à decisão amanhã às 15 horas para enfrentar o Monte Azul com a possibilidade do empate. Ou seja, se não perder, o Votuporanguense será campeão da Copa Paulista de 2024. Ponto. Dito isso, vamos analisar tintim por tintim. Vamos lá. Primeiro, independente do que eu vou dizer depois aqui, o Votuporanguense para mim seria campeão. No começo do campeonato, quem acompanha o Resenhando, ligado no esporte na 101, os donos da bola, eu vinha dizendo que o Votuporanguense era um dos favoritos ao título, certo? Para mim, o Votuporanguense venceu o primeiro jogo por 1-0 e venceria o segundo também. Esse é o meu palpite. Mas eu quero ressaltar uma situação. O que a Federação Paulista fez com o Monte Azul desde a semifinal, não deixando o Monte Azul jogar no seu estádio, teve que jogar a semifinal lá em Araraquara, onde conseguiu a vaga para a decisão e a vaga no cenário nacional. E agora, na decisão, na final do campeonato, no último jogo, não poder jogar dentro dos seus domínios novamente, isso para mim é uma palhaçada. E eu explico por quê. Ou o time pode jogar desde o início do campeonato até o fim do campeonato dentro de sua casa, ou não pode jogar. Esse negócio de fazer o cara trocar de lugar não vira. E não vira assim, porque você dá vantagem para o adversário. O adversário jogou dentro de casa no primeiro jogo, você vai jogar em outro lugar. O jogo vai acontecer no Maião, em Mirassol, não vai acontecer em Monte Azul, certo? Com isso, a possibilidade do Monte Azul usar
ali as artimanhas do seu campo para tentar reverter a situação, acaba não acontecendo, porque vai jogar num campo neutro. E olha que interessante, Votuporanga é mais perto do que Monte Azul de Mirassol. Então tá o quê? Tá privilegiando o votuporanguense, que vai ter chance do seu torcedor, por ser mais próximo, estar mais presente. Sacanagem. E sem contar a torcida, né? Imagina a cidade. Pô, meu time tá na decisão da Copa Paulista. Sábado, 3 da tarde, vou lá assistir. Vai ser aqui. Pô, você brocha o torcedor. A federação deveria ter repensado isso, mas não repensou. Aliás, a Federação Paulista não pensa em ninguém a não ser no próprio umbigo, né? A gente sabe disso. A gente vê aí, por exemplo, jogador não pode dar entrevista, não é punido. A arbitragem, por exemplo, aí estamos falando de outras situações, tá? Não pode dar entrevista. Cara, seja mais transparente. Caiu um meteoro lá no campo do Monte Azul, o campo não tem condições de jogo. Por que não tem condições de jogo? Tá ruim, tá esburacado, vai pro jogo do mesmo jeito. Os caras estão dentro de casa, pô. Ou então, padroniza. Fala assim, ó, todos os campos vão ser sintético, misto, vai ter que ter essa condição aqui, senão não vai ter jogo. Mas aí não vai ter jogo desde o começo do campeonato. No último jogo, na decisão, não tem jogo? Tá de sacanagem, cara. Prejudica o Monte Azul, que para mim não ganharia o título. Para mim, o Votuporanguense seria campeão. Repito, mas tira a possibilidade do torcedor estar ao lado do seu clube, do clube estar ao lado do seu torcedor, que pode, de repente, tirar uma força extra para tentar reverter esse quadro, que eu acredito que não aconteceria, né? Mas, assim como aconteceu em Araraquara, o Monte Azul também pode vencer e, de repente, levar a decisão para os pênaltis ou até vencer por 2 gols de diferença. Enfim, muita polêmica e na segunda-feira a gente vai conferir tudo que aconteceu nesse final de semana esportivo aqui no Resenha do Conselho Júnior, claro, contando com a sua audiência. Mais uma vez, um forte abraço para você que esteve aqui comigo nessa meia hora de programa. Muito legal, muito feliz. Vamos juntos. O Resenhando, você sabe, aqui você tem sempre a prioridade, você sempre está informado por aqui. E eu, claro, fico com muito, mas com uma satisfação muito grande em contar com a sua audiência. A todos, forte abraço. Fiquem com Deus, porque você sabe, né? Aqui no Resenha do Conselho Júnior, você tem voz. Tamo junto!